Como eu falei há pouco, na interação com Jéssica Cruz, nos últimos dias repercutiu bastante na mídia nacional um vídeo de uma mulher sendo hostilizada em um avião após se recusar a ceder o seu assento a uma criança que chorava querendo aquele lugar. A partir daí surgiram algumas reflexões. A atitude da passageira foi correta? Ela acertou? Ela errou? Deveria de fato ter cedido o lugar? Será que ela teve a imagem violada, o direito à preservação da imagem violado? E para responder essas e outras questões, já está aqui no nosso estúdio o advogado especialista em direito do consumidor, Flávio Cardoso, que conversa conosco a partir de agora. Flávio, seja bem-vindo, excelente dia, um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos. Vamos falar sobre essa situação, né? Nós temos ali situações relacionadas ao direito do consumidor, eu quero saber daqui a pouco qual a responsabilidade da companhia, questões também relacionadas à questão da relação civil mesmo entre as pessoas, mas o primeiro questionamento é esse. De fato, aparentemente, a pessoa que foi filmada foi lesada? Sim, a priori ela sofreu ali um constrangimento ilegal, em razão da sua exposição midiática, que causou, nós entendemos, causou um dano no seu psicológico, na sua personalidade e que teve uma repercussão muito grande, nacionalmente, a nível nacional. De modo que a passageira, ela estava cumprindo com a sua obrigação, com o seu dever, já que houve o pagamento pelo assento, então ela foi constrangida a partir daquela filmagem. Já para a gente afastar qualquer tipo de interpretação ou de fala nesse sentido, não existe no direito brasileiro nada que obrigasse aquela passageira a abandonar aquele assento? Não, ao contrário, A partir do momento que o consumidor, o passageiro, ele adquire um bilhete aéreo, ali é um contrato. E o contrato, ele está pagando pelo aquele assento, Ele escolheu aquele assento. Então, pelas normas do direito brasileiro, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, o consumidor, no caso o passageiro, ele deve utilizar o assento que ele adquiriu. Então, ela estava na sua razão em fazer a sua viagem com tranquilidade. É bom que se frise para todos que estão nos acompanhando, porque houve de fato uma grande repercussão do caso e muitos diziam que quem tinha feito o vídeo era a mãe da criança. Mas já está claro e já foi inclusive demonstrado em reportagens nacionais de que quem fez o vídeo não foi a mãe da criança, e sim uma passageira, uma terceira pessoa envolvida que se sentiu indignada, chateada com a situação, estava incomodada com o choro da criança. Me parece que a criança chorou realmente o voo todo e decidiu agir dessa forma e decidiu gravar aquele vídeo. Essa pessoa que fez a gravação do vídeo pode ser processada? Pode ser processada civilmente e criminalmente, Na medida em que, porque hoje não é proibido fazer filmagens, Nós podemos ir nos supermercados, tem várias câmeras de filmagem. O que se faz com aquela imagem é que causa o dano a terceiro ou não. E no caso dela, foi com a nítida vontade, o dolo, de criar um constrangimento, de agredir, ofender aquela passageira. Então, a partir do momento que ela faz a filmagem, faz uma divulgação e cria, faz uma narração, da versão dela, a única versão dela, então aquela repercussão foi muito negativa, porque o intuito dela era de constranger e ofender a passageira. E nesse caso, aqui perguntando, até especulando um pouco, Nós temos a situação que foi filmada, nesse caso se colocando como vítima da situação, e inclusive pelo que o senhor aponta, é a minha opinião também, já deixando claro, mas nós temos o lado de quem filmou, que inclusive ela deu entrevista já dizendo que está arrependida e essa coisa toda, mas enfim, não se apaga o que ela fez. E nós temos a mãe da criança, que na verdade a mãe da criança se mostrou inclusive muito solícita a tirar a criança do assento. A mãe não pediu para que ela cedesse o lugar, parece que um rapaz ao lado pediu, mas a mãe não chegou a pedir. A mãe, ela meio que acompanhou ali de camarote essa situação toda, tentando de alguma forma consolar a criança, para que a criança não chorasse, mas a mãe não parece ter participado ativamente desse cenário todo. A mãe, por exemplo, poderia processar alguma das duas? O vídeo, de certa forma, também expôs a situação da mãe. Poderia ser uma vertente ou o senhor acha que seria um pouquinho de forçação de barra? Veja, na minha avaliação, ela também foi uma vítima, já que
quando ocorre a divulgação do vídeo, a primeira análise é de que ela seria a mulher que estava fazendo essa filmagem, né? No caso, a mãe da criança, porque não houve essa informação clara para todos. Depois foi que ela, né, apareceu para esclarecer essa situação, que estava tentando controlar o filho e não estava fazendo a filmagem, nem estava participando da situação. Mas eu entendo que ela também foi uma vítima, porque nós sabemos que hoje na rede social tudo se potencializa, né? Então, ela acabou também sofrendo agressões em razão dessa filmagem. Eu entendo que ela também foi uma vítima. Na sua visão, há margem para que tanto a pessoa que foi filmada, a mulher que foi filmada, como a mãe da criança, sim, processem quem fez o vídeo. Exatamente. E também a companhia aérea. Aí agora vamos falar sobre a companhia aérea. Nesse cenário todo, o que a companhia aérea fez foi não participar, obviamente, a gente percebe que a companhia aérea não participa daquela situação ali, da discussão, nem de nada disso. E depois a companhia aérea, inclusive, se manifestou dizendo que em nenhum momento a tripulação do voo foi acionada. A tripulação não foi acionada. Como é que funciona? É simples assim? Como a tripulação não foi acionada, a companhia tem a sua responsabilidade afastada ou não é bem assim? Houve uma falha por omissão. A tripulação deveria intervir na situação, fazer um intermédio para que o transporte aéreo, né, o voo, ocorresse de forma natural. Porque é um dever, né, é uma obrigação também da companhia aérea. O Código de Defesa do Consumidor, é importante salientar que ele é de proteção e defesa do consumidor. Então, ele traz mecanismos para evitar que o consumidor caia numa situação de abusividade ou ilegalidade e traz os remédios, né, para restabelecer o direito do consumidor quando ele for vítima de uma prática abusiva e uma prática ilícita. E junto com o Código de Defesa do Consumidor, tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, que estabelece para os passageiros e para as companhias aéreas, as duas partes, elas devem zelar pelo bom transporte, deve zelar, porque ali você não está viajando sozinho, né? Você está viajando com várias pessoas. Então, cada passageiro tem sua responsabilidade em não danificar a aeronave, não atrapalhar o voo, que inclusive o próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, ele estabelece uma punição até um pouco severa, né? Quando se entende que aquele passageiro ele está conturbando, está cometendo um ato de indisciplina, a companhia aérea pode deixar de vender bilhete aéreo por até 12 meses para aquele passageiro. Então ele deixa de voar com ela, com a companhia aérea, em razão de cometer esses atos de disciplina, que é uma situação clara do que ocorreu com a passageira que fez a filmagem, né? E a companhia aérea se omitiu em não tentar apaziguar a situação ou até mesmo impedir, que era uma obrigação dela. Então nós temos aí uma relação de consumo entre as passageiras e a companhia aérea e uma relação, né, direito civil entre as duas passageiras. Então são situações que se somam para punir, né, tentar resguardar o direito de todos. Então, novamente, tanto a mulher filmada como a mãe da criança podem processar a companhia aérea? Eu entendo que sim, porque houve o constrangimento também se deve em razão da omissão da companhia aérea. Não é necessariamente a sua área de atuação, mas eu tenho uma última pergunta que é a seguinte: nesse contexto, a legislação geralmente que normatiza voos aéreos, ela sempre é um pouco mais dura, dada o risco da situação, né? Por exemplo, se ela tivesse tirado uma briga dentro do avião, né, é uma situação extremamente complicada. O avião está no ar, pessoas brigando ali. Poderia ter evoluído para isso. Por conta disso, que tem que ter esse controle mais rígido, né? Exatamente. Porque a gente busca sempre a harmonia entre as partes, né? E quando tem um lado que não está querendo harmonizar nem pensando no bom senso, no bem comum, acaba atrapalhando toda a situação, a tripulação, né, o piloto. Então, tudo isso interfere para que o contrato de transporte seja cumprido, que é você embarcar e chegar no seu destino. Perfeito. Flávio, obrigado pela sua presença, pela sua participação. Entrevista extremamente esclarecedora. Eu que agradeço. Bom dia, boa semana a todos. Boa semana para você também.